Você sabe o que eu gosto na administração? E, aliás, o curso de administração é um curso muito legal, porque ele te dá um leque de várias coisas. Do lado do meu pai, eu sou mistura de libanês com grego. Do lado da minha mãe, eu sou mistura de alagoano com curitibano, sendo que de Curitiba a vovó era de origem alemã. Meus pais nasceram em São Paulo, eu nasci em São Paulo, mas eu morei pelo Brasil todo, porque meu pai é engenheiro de obras, então eu morei na Bahia, eu morei no Rio de Janeiro, eu morei em Santos. E eu sempre gostei muito de viajar, então eu falo que eu sou uma grande mistura mesmo. Meu pai é engenheiro e eu sou a terceira e meu pai é o caçula, então eu sou a última de 16 netos. Então, assim, eu brinco que quando você é a última, você tem que ser mais esperto para sobreviver, né? Porque minhas irmãs, era assim, meu pai, ele dava problemas para a gente resolver na mesa do jantar, do almoço. Meu pai é engenheiro, né? E eu acho que isso foi uma coisa que nós três lá em casa, a gente não tem medo de matemática. O meu pai ensinava, meu pai gastava tempo com a gente ensinando. Então eu acho que esse lado profissional que eu tenho, ele tem muito a ver com o meu pai, com a minha mãe. Minha mãe dizia, filha minha vai ter escolha, filha minha escolhe o que quer na vida. E meu pai sempre incentivou. Então, por exemplo, meu pai é engenheiro, eu em obra, eu brinco que eu sabia o que era uma jusante, uma montante, antes de saber enrolar o cabelo da minha boneca direito. Então essa coisa do masculino e do feminino sempre foi muito presente lá em casa. Meu pai ajudava a gente a fazer mobile, calculando o equilíbrio, né? Então os problemas para resolver. E ao mesmo tempo com a mamãe sempre foi, nas obras que a gente vivia, a minha mãe cuidava das obras sociais, então ela organizava o grupo de mulheres, ela organizava os bazares. E hoje, quando eu vou fazer justamente a desenvolver, ajudar mulheres em carreira, né, é uma coisa que minha mãe fazia. Os modelos que a gente tem de possibilidade. Então, essa voz da mamãe que dizia, filha minha escolhe, essa voz da mamãe que dizia que mulher que só sabe falar de cabelo e babá, todo mundo cansa. Então minha mãe foi estudar a faculdade de História, ela ia para a faculdade junto com as minhas irmãs. Iam as três juntas para a faculdade. Então eu venho de uma casa em que tem essa coisa de estudar. Eu estudo muito até hoje. Eu sempre estudei, eu me formei já faz um tempo, né? E eu nunca parei de estudar. Eu sou uma grande união dos dois. Eu sou muito pragmática no seguinte sentido: o dia tem 24 horas, eu preciso dormir 8, eu preciso fazer ginástica. Eu tenho um nível de pragmatismo. Às vezes eu vejo as pessoas querendo mudar o mundo. E a minha pergunta é como, qual o plano, quem faz o que para mudar o mundo, quando, quanto custa, quem vai financiar. Então, eu tenho esse lado do coração, da vontade, o que eu faço hoje, eu quero melhorar a sociedade. Isso não é uma coisa objetiva, mas como? Então daí eu tenho um processo, eu tenho um plano, então eu acho que a minha carreira tinha uma mistura. Por exemplo, eu trabalhava em banco, né? Eu olhava no banco e eu dizia, eu quero ser que nem ela. De saída, eu busquei um modelo feminino. Essa foi uma sacada de... Eu sou mulher, portanto, quem são as mulheres que eu quero copiar? Então, apesar de não ter uma coisa tão consciente, tão planejada, tinha um nível de pragmatismo. O que eu tenho que fazer? Por exemplo, eu sempre gostei do mundo, né? Eu sempre viajei muito. Eu ia para acampamento internacional. Então, essa coisa internacional. Então, no banco, eu fui buscar a área internacional. Você sabe o que eu gosto na administração? Aliás, o curso de administração é um curso muito legal,
porque ele te dá um leque de várias coisas. Para ser sincera, na época da faculdade, eu não tinha certeza do que eu queria. Tinha uma época na minha vida que eu queria ser engenheira, por causa do meu pai, né? Mas aí, só matemática, só física, só química, não era para mim. E o curso de administração, você tem um lado psicológico no marketing, você tem um lado do cálculo com a matemática, você tem a estatística, essa coisa do racional. Então, o curso de administração, eu acho que ele te prepara para olhar o todo. E eu acho que na vida a gente precisa olhar o todo. Não é só o cálculo, não é só o emocional, é a combinação dos dois. É carne e osso. Não pode ser só carne, não dá forma, não pode ser só osso. Então essa mistura, né? Eu acho que assim, a vida profissional, ela tem uma coisa de aprendizado. Então aprender, a gente erra. Você sai da sua casa em que você tem pai, mãe, irmã, família, que você é o centro da atenção, você cai numa empresa em que você é uma, né? Tá lá na lista e você tem que entregar. Então, esse aprendizado, ele traz um desafio. E é claro que sendo mulher, tem um desafio adicional. Por quê? Seu pai trabalha, seu tio trabalha, seu avô trabalha, seu primo trabalha. Muitas vezes na nossa família, a mãe não trabalha, a irmã não trabalha, a tia. A referência, o cérebro, ele copia o que ele já viu. Então, o universo feminino, ele é mais múltiplo e o masculino, ele é mais objetivo. E a questão é, a regra de trabalho, ela foi feita por homens para homens. E nós, mulheres, a gente chegou faz pouco tempo, foi no pós-guerra, né? Então, eu acho que tem um desafio adicional. Eu sempre falo que eu fiz carreira porque eu falo português, inglês, economês, homês e mulherês. O homês é essa linguagem dos homens que é uma linguagem bem objetiva. E o mulherês é essa linguagem do sentimento, da sensação. Se você pergunta para uma mulher, como você está se sentindo? Ela responde sem problema. Se você pergunta para um homem, ele olha para você e fala, como assim? Como eu estou me sentindo? Que pergunta é essa? Então eu falo que são diferentes linguagens. E eu aprendi ao longo, para fazer carreira, se você trabalha numa empresa internacional, você precisa falar inglês. Se você trabalha com homens, você precisa falar homês. Mas a minha língua nativa é o mulherês. Tem uma questão histórica. Quando fala de carreira de homens e mulheres, primeiro, as mulheres não estudavam. Então, quando se falava em trabalho, produção, eram os homens. A gente tinha uma sociedade que era uma sociedade da produção. À medida que você está tendo uma evolução e que a máquina está fazendo parte das funções, as relações humanas, elas ganham uma outra dimensão. As mulheres, por exemplo, eu sempre falo, né? O menino, quando nasce, dão para ele um revolvinho e uma espadinha. Sabe o que acontece? Este menino, ele cresce com a visão de que para ele ganhar, alguém tem que perder. A menina ganha uma boneca, ela cuida. Então tem uma componente aqui que é a educação. A mulher foi mais treinada para cuidar e o homem foi mais treinado para ser agressivo. Eu ouço uma frase que é a seguinte, aqui se mata um leão por dia. Mas quem é que quer viver matando um leão por dia? A gente quer poder também se divertir. Então, a composição de características femininas e masculinas torna a sociedade melhor. Então, quando se fala hoje, 58% dos alunos de ensino superior são mulheres. Então, eu falo nas empresas, se a sua empresa vai crescer, você vai querer contratar mulheres. E muito possivelmente essa mulher vai ser mãe. E por que não a gente repensar em como a gente faz as coisas? Outro dia, eu estava na casa de uma amiga minha e a mãe dela é advogada. Ela chegou e falou, ai minha filha, eu fui para o Rio de Janeiro e a pilota, o piloto era uma mulher.
quase desci do avião. Aí eu comecei a dar risada, né? Eu falei, tia, hoje em dia o piloto não segura o avião no braço. Mas na imagem, na memória dela, o piloto segurava o avião no braço. Então eu acho que tem uma coisa da gente rever um pouco os modelos e se perguntar, por que não? Então as gerações mais novas, elas questionam a relação capital-trabalho, a quantidade de horas. Então eu acho que tem uma coisa da gente rever. A minha motivação durante muito tempo foi fazer bem feito. Eu tenho um compromisso com fazer bem feito. Sabe essa coisa de ser número 1? Eu sou muito detalhista e eu me preparo muito. Então, como eu me destacava, eu dizia, mas eu me preparo mais daqui. Eu sempre levantei a mão daqui que eu assumo. Então, eu acho que teve uma questão de eu ir assumindo. Não tinha um plano tão claro, mas tinha uma coisa de fazer bem feito e daqui que eu faço.